Bom, e como o Thiago acabou de falar, nos Estados Unidos, o coronavírus já causou mais de 40 mil mortes. Vamos agora para Nova York com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que traz as atualizações. Mariana, bom dia para você. Que número altíssimo, né? Pois é, quase inacreditável, né? A gente pensar que os Estados Unidos chegaram a essa situação. Mais de 40 mil mortes por causa do coronavírus e mais de 763 mil casos registrados em todo o país. Aqui em Nova York, o número de hospitalizações e o número de mortes continua caindo, mas a situação ainda é grave. Só no último sábado, 507 pessoas morreram por causa do coronavírus. Então, o governador aqui do estado, Andrew Cuomo, diz que mesmo com esses sinais de que as medidas de distanciamento social estão funcionando por aqui, não dá para pensar em reabrir. Nova York continua fechada até pelo menos o dia 15 de maio. Agora, aqui, em Nova York, as pessoas respeitam sim essas medidas, entendem que se reabrir antes da hora, corre-se o risco, sim, da situação voltar a piorar e a gente ver de novo aquele cenário trágico dos últimos dias. Mas isso não é o que acontece em todo o país. Então, a gente teve protestos nos últimos dias pela reabertura em estados como Washington, Colorado e no Texas. E o presidente Donald Trump vem incentivando esses protestos por meio das redes sociais, por meio do Twitter. Agora, a questão é que esses estados não podem reabrir a não ser que atendam a alguns critérios que foram definidos pelo governo federal. Então, os estados não podem reabrir se o número de casos não estiver caindo por pelo menos 14 dias. Então, se os estados reabrirem, sem essas condições, sem atender a esse critério, sem que o número de casos esteja caindo por pelo menos 2 semanas, a situação vai sim piorar, o número de casos vai voltar a subir. Quem dizem isso são os especialistas em saúde, são os médicos, Isso não é opinião, isso não é achismo, isso independe de posicionamento político. Isso é ciência e isso são fatos, Kalina? Então, por causa disso, essa situação desses protestos aqui nos Estados Unidos é uma situação complicada. Mariana, e é claro que os Estados Unidos também sofrem, nessa questão econômica, também é uma questão complicada aí para todos vocês. O que está sendo feito? O Congresso pode chegar a um acordo para liberar mais dinheiro para pequenos negócios, microempreendedores? Sim, Kalina, aqui os Estados Unidos também sofrem, é claro, com os impactos econômicos de toda essa crise, um país que vinha com a economia muito forte, com um mercado de trabalho muito bom, mas é afetado por essa crise. Então, em 4 semanas, a gente teve 22 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Agora, aqueles 350 bilhões de dólares que o governo federal emprestou, garantiu em empréstimo, em ajuda financeira para pequenos empresários, já foram, e o número de desempregados continua a subir. Por isso, o presidente Donald Trump disse que talvez hoje ainda o Congresso chegue a um acordo para aprovar e para liberar mais ajuda financeira a esses pequenos empresários. Essa ajuda financeira é de um programa que se chama Programa de Proteção ao Salário, um programa que perdoa as dívidas dos empréstimos a esses pequenos empresários se eles conseguem manter os funcionários e continuar pagando salários a esses funcionários. Então, a população aqui precisa muito desse tipo de iniciativa do governo, A gente viu esses números recordes de pedidos de seguro-desemprego e é preciso ali agora o desafio é que republicanos e democratas consigam deixar as diferenças de lado, pelo menos nesse momento, e consigam negociar, porque realmente as pessoas precisam muito dessa ajuda neste momento por aqui, senão a situação pode piorar ainda mais, Kalina.